Hello, students! Farei agora a explicação da semana 3 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. Então, olha só. Hello, everybody! Vamos falar sobre experiências e eventos ocorridos no passado. Study hard. Então, vamos falar sobre esses eventos ocorridos no passado? Iniciaremos com o uso do Simple Past para narrar eventos históricos, seguido do uso do Present Perfect, para falar sobre vivências e experiências que impactam o tempo presente. Are you ready? Let's get down to business. Então, olha só. Replace the letter with the appropriate tense of the verbs in parentheses to create the sentences about the history of the radio. Então, olha só, vocês vão trocar essas letras pelo tempo dos verbos, né, apropriados nos parentes para completar as frases sobre a história do rádio. Bom, gente, vou fazer aqui uma rápida, né, falar um pouquinho sobre o Simple Past. O Simple Past, né, se divide entre verbos regulares e irregulares. Regulares, vocês já sabem, né? Qualquer coisa vocês vão voltar no vídeo do Simple Past, que acrescenta ed, ou ed, ou de, né? Ou ied, dependendo aí de como essas palavras finalizam, né? E os verbos irregulares, vocês vão olhar na terceira coluna da tabela, certo? Bom, já o past perfect. Mentira. Para fazer a negativa e a interrogativa com o passado simples, vocês vão usar o verbo auxiliar did. Did no início da frase para fazer uma pergunta. Então, did you... Vamos dizer que o verbo que eu estava usando lá no presente era o went, né? Tá no passado simples. Só que toda vez que eu uso did, o verbo que estava no passado volta para o presente. Ou seja, os verbos irregulares eu tiro as transformações que eu fiz e nos verbos irregulares tá na terceira coluna, ele já tá no passado, então eu tenho que voltar com ele para primeiro. Did you go to the movies yesterday? Você foi ao cinema ontem? Bom, aí eu quero dizer que não, eu não fui. Então, eu, didn't, é o did, mais a palavrinha not. O verbo que eu vou usar vai continuar no presente. I didn't go to the movies yesterday. Então, percebam que toda vez que eu uso auxiliar, ou auxiliar did, o verbo fica sem nenhuma transformação, ok? Bom, percebam que eu não fui ao cinema ontem, tá? É uma ação que começou e terminou no passado. Tanto que a gente usou aqui um advérbio, né, de tempo, quando aconteceu isso. Porém, quando eu falo de past perfect, pessoal, quando eu falo de past perfect, eu também tenho os verbos regulares, eu também tenho os verbos irregulares. Mentira. Só que eu falei, né, que no Simple Past eu uso a terceira coluna. Mentira. O Simple Past é a segunda coluna. Já no passado perfeito, eu uso a terceira coluna da tabela. Então, essa é a diferença. Então, da tabela, past perfect, certo? Past perfect. E a segunda coluna da tabela é quando eu falo de simple past, ok? Bom, com o passado perfeito, né, past perfect, eu vou usar o has ou o have.
Quando que eu vou saber quando eu uso has e quando que eu vou saber quando eu uso have? O has eu uso para a terceira coluna da tabela, que é para he, she ou it. E o have para os demais, ok? Uso has ou have, mais o passado past participle do verbo principal. Então, o que é o passado particípio do verbo? Bom, se ele for regular, continua aqui com D e ED. Se for irregular, tá lá na terceira coluna, ok? Então, por exemplo, I have visited London. Percebam, eu usei o have, usei o passado particípio do verbo, mas, pessoal, olha, prestem muita atenção. Eu visitei Londres. Quando eu visitei Londres? Semana passada, mês passado, ano passado? Pode ser em algum lugar do passado, mas eu não estou dizendo quando, tá? Quando isso aconteceu. Como que eu faço a negativa com has e have? Hasn't ou haven't. Lembrando que, vamos colocar aqui, haven't. I haven't visited London. Eu não visitei Londres. Então, olha só, o meu verbo aqui no passado particípio, né, no passado perfeito, ele continua da mesma forma como ele está, tá? Não faço mudança nenhuma. E se fosse uma pergunta, eu passaria o have ou o has para frente e colocaria um ponto de interrogação. Apenas isso, tá? Lembrando que passado particípio, eu não digo quando aconteceu. Agora, I have been living here since I born. Eu tenho vivido aqui desde que eu nasci. Ou seja, começou no passado e continua no presente. Lembrando que eu tenho have, mais o passado particípio do verbo to be, que é o been. Então, é algo que aconteceu no passado e continua no presente. Então, essa também é uma característica do passado particípio, tá? Uma ação que começa no passado e continua no presente. Ou seja, não tem fim, tá? Então, enquanto o passado simples tem um término definido, o passado particípio não. Bom, então aqui vocês vão completar, tá? Aqui vocês vão completar com a forma correta do verbo. Pode ser passado simples quanto passado particípio. Então, fiquem bem atentos quanto a isso, tá? Se ele terminou, se ele não terminou. Bom, continuando. Write questions to a classmate to know if he, she has ever done the following action. Então, você vai escrever perguntas para um colega de classe para saber se ele ou ela alguma vez fez as seguintes ações. Então, olha só. Example. É um exemplo. Text during a class. Então, se ele manda mensagenzinha de texto durante a aula. Então, o que eu falei para vocês? Que na pergunta, o have vem para frente. Have you ever texted? O passado particípio do verbo text. During a class. Você alguma vez já mandou mensagenzinha de texto durante a aula? Receive an unexpected call in the movies. Então, você vai perguntar para ele. Have you ever received, tá? Aqui você vai pegar esse verbo, sempre o primeiro verbo aí, e vai passar para o passado particípio. Você já recebeu uma ligação inesperada durante um filme?
Access the internet on a smartphone. Você já acessou a internet em um smartphone? Tenho certeza que todo mundo já fez isso. Download stud apps on your cell phone. Se vocês já baixaram, né? Se ele, na verdade, ou ela, já baixou algum aplicativo de estudos no telefone dele ou dela. See someone texting while driving. Se você já viu alguém mandando mensagem de texto enquanto dirigia. Exchange files via Bluetooth. Se vocês já trocaram documentos por Bluetooth. Esse eu já acho mais difícil. Quando eu estudava, a gente mandava música por Bluetooth. Não riam, verdade. A gente, principalmente eu, que a minha internet era só sábado e domingo e era mais lenta, eu sempre pegava com as minhas amigas as músicas pelo Bluetooth. Leave a message, então você tinha que deixar grudadinho o telefone, não podia sair e tinha que torcer pra música ir, porque demorava. E se desse erro, já era. Leave a message on voicemail. Você já deixou uma mensagem no correio de voz? Send pictures via SMS. Você já mandou foto via SMS? Olha, eu acredito que todo mundo por WhatsApp já, mas SMS... Gente, nem eu mandava porque gastava crédito, né? Vou mandar foto? Não. Eu já comprei foto do Garfield uma vez, papel de parede, via SMS. Meu primeiro celular. Film with a smartphone. Filmar com o smartphone. Essa eu tenho certeza que todo mundo já. Então, aqui você vai escrever frases, né? Para cada uma das alternativas na atividade 3, baseado nas suas próprias respostas. Então, você vai responder também estas questões, incluindo as palavras never, yet or already. Então, você vai usar as palavras nunca, ainda ou já. Então, I have never texted during a class. Eu nunca mandei mensagem de texto durante uma aula. But I have already sent pictures via SMS, tá? Então, eu nunca mandei mensagem de texto, mas eu já enviei imagem via SMS. Gente, esse never, esse yet, esse already sempre vai ficar entre o have ou has e o passado particípio do verbo, ok? O yet já é no final da frase, tá? Vocês escrevam a frase e coloquem no final da frase o yet. Geralmente é usado com frases negativas. Add at least 5 examples of irregular verbs in each category of the chart below. Então, você vai adicionar pelo menos 5 exemplos de verbos irregulares em cada uma das categorias do quadro abaixo. Então, todas as formas, então vocês vão olhar lá na tabela, vão olhar na internet, vão fazer a pesquisa de vocês. Verbos em que todas as formas são a mesma. Então, o cut. O cut é um exemplo de que todos eles, tanto no presente, quanto passado simples, quanto passado perfeito, é cut. Segunda e terceiras formas são a mesma. Então, lose, que é perder, cut é cortar. Lose, que é perder, né? Passado simples. Lost é o passado simples. E lost também é o passado particípio. Todas as formas são diferentes. Are different. Drive, presente. Drove, passado simples. E driven. Então, vocês vão olhar na tabela, tá? Numa tabela de passado particípio, para estudar isso daqui. Veja como usar e pratique o presente perfeito. Se vocês clicarem neste link, vocês irão para uma explicação, para uma prática também,
para aprender o presente perfeito. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos este, deixa eu ver, e este. Então, olha só, aqui vocês vão entender como eu uso, tá? O passado perfeito. E aqui vocês têm exercícios para fazer o presente particípio, no caso. Pessoal, essa então foi a explicação da semana 3 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. Goodbye, see you!